Essas 2 manhãs que nós temos estado aqui, eu tenho me alegrado assim profundamente e ao mesmo tempo eu tenho me entristecido. Sabe, quando eu vejo assim que o nosso irmão aqui, o Moacir, tem tanta dificuldade de conseguir que nós fiquemos quietos, isso me dói no coração. Ontem, quando nós estávamos vendo a igreja lá em Atos, ali em Atos 2, eu via uma anotação na minha Bíblia, que eu sempre escrevo com uma canetinha dourada. E eu escrevi em alguma ocasião passada, alguma coisa sobre temor. E eu tinha colocado aqui assim, ó, temor, levar Deus a sério, andar em absoluta confiança, viver em completa admiração, reverência, obediência. Eu me lembro também de que alguns anos atrás, eu comentei numa das ocasiões que eu vim aqui na frente, não são muitas, às vezes eu me animo. Então eu falei sobre isso. Acho que alguma coisa me bateu lá dentro, me incomodou. E eu vim até o microfone e disse aos irmãos também assim, ó, irmãos, espontaneidade, cordialidade, não são sinônimos de desordem. Irmãos, quando nós entramos num lugar como esse é um lugar santo. Quando nós passamos já por aquela porta, nós já temos que nos imbuir de um sentimento de reverência profundo. Eu vi isso tudo se manifestando depois aqui em nós. As pessoas presas, louvando. Por que nós temos tanta dificuldade de obedecer ao irmão, que é um pastor sobre nós, o outro que vem aqui? Irmãos, por favor, silêncio. É só abrir um espacinho, nós estamos o tempo todo, irmãos. Aqui eu pediria não. Vamos dar exemplo às nossas crianças, aos nossos jovens. Desculpa, vocês sabem, comigo algumas coisas são assim, ó. A palavra vem em algum momento e aquilo fica em mim um tempo, parece que eu tenho que resolver alguma coisa dentro daquilo. Há um tempo atrás, era o Salmo 51. No Salmo 51 me falou assim, ó. Entre todas as coisas maravilhosas que diz ali. No versículo 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então uma palavra saltou para mim ali, na continuação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Como isso realmente tem que estar ali no nosso coração, enraizado para valer, não é uma coisa superficial. É tão fácil, queridos irmãos, nós pegarmos a palavra e sairmos, irmãozinho, ouve o que eu tenho para te dizer, mas não vivemos aquilo. Então, agora, ultimamente, eu reparti isso com algumas irmãs minhas e continua isso no meu coração. É uma obsessão por Colossenses. As irmãs que estão aqui, que já nós estivemos juntas com isso, sabem disso. Colossenses 3. Ali diz assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E agora vem aquilo que eu considero que não precisaria mais de outra coisa, irmãos, para nós nos portarmos como devemos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E ali lá no 23, ele vai dizer assim, ó: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É tudo. Eu não sei se com as minhas companheirinhas ali, que nós passamos uns 4 meses nos reunindo uma vez por mês, estudando em cima desses versículos principalmente, o que representou, mas para mim foi um desafio tão grande. Eu me dei conta de que eu não, a toda hora eu estava desagradando o Senhor. A gente pensa que só desagrada com grandes coisas, não é não, irmãos. É nas pequenas coisas, maus hábitos, tudo que nós bem sabemos, eu não preciso nem dizer aqui. E um deles, queridos, é a gente não respeitar o lugar dele. O que vocês acham? Então eu faço um desafio para os senhores. Vamos temer o Senhor em amor e reverência e respeitar esse lugar aqui, queridos. Depois que começar, não falem mais. Se falarem, falem bem baixinho. Mas não perturbem o meu irmãozinho do lado. Nem deem mau exemplo. Amem e respeitem o Senhor. Hein? Bom dia a todos. Estamos cheios de alegria, de gozo no Senhor. É isso? Para agradecer a Gelsa, essa manifestação do Espírito em favor de todos nós, do corpo de Cristo. Mês de setembro passado, Moisés e eu estivemos a convite dos irmãos em Salvador e tivemos a oportunidade de ministrar no sábado e domingo sobre aquela congregação. E o Senhor me deu uma palavra sobre o ministério do Espírito Santo. E eu reparti com os irmãos. E agora, quando estávamos nos preparando, o presbitério, para ministrar nesse encontro, o Senhor me lembrou essa palavra. E ontem ouvimos o João falando sobre essa restauração da igreja. E queria falar que a restauração da igreja começa com o Espírito Santo presente em nós. O Senhor Jesus deu sua vida. Tudo que expressamos nessa manhã, e Ele enviou
outro consolador para nós. Não é um consolador para caindo água já, amados. Derramando água aqui, que bom, né? Que bom que essa garrafa seja aberta aqui para escorrer água bastante. Mas o Espírito Santo não está na nossa vida para ficar quieto. Ele não veio habitar em nós para ficar sem nenhuma participação em nada. Ele veio para glorificar a Cristo. E Ele está buscando cooperadores para isso. E eu gostaria de falar essa manhã sobre esse tema da presença do Espírito Santo na igreja. O João ontem... Obrigado. O João ontem nos falou que a igreja vai ser reavivada nesses dias. E não podemos pensar em qualquer coisa que podemos fazer para reavivar isto. Mas o Espírito Santo está comprometido com o Senhor para reavivar a igreja dele. O Senhor é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Entre as coisas que precisamos falar é sobre a comunhão e as mutualidades para que isso aconteça. E desde o princípio, nosso Deus não quis andar sozinho, mesmo tendo a companhia do Filho e do Espírito Santo, Ele criou o homem. E criou o homem para essa comunhão. Ele queria repartir de sua vida com Ele. E é bem interessante o que aconteceu e descreve o livro de Gênesis sobre a pessoa de Adão e Eva também como companheira dele. Ele queria ter coisas comuns com Adão. E a primeira coisa importante é que ele fez Adão à sua imagem e semelhança. Para não ser coisas diferentes, ele queria ter comunhão com Adão e estar vendo Adão e Adão vendo ele e compartilhando sem nenhuma diferença, sem nenhuma dificuldade. E nós sabemos que Deus entregou a ele muitas coisas por confiar, por ser íntimo de Adão. Ele entregou uma esposa para ele e junto com ela entregou várias coisas para eles. E diz o texto que ele entregou toda a terra para ele ter domínio, para que eles fossem fecundos, ele os abençoou. Isso mostra uma intimidade, uma comunhão que Deus, o Pai, tinha com Adão. E essa comunhão levou a grandes momentos entre eles. Até que surgiu, então, o pecado, e o pecado destruiu com a comunhão. E esse é o ponto central. Se queremos ter comunhão, precisamos deixar o pecado.
O pecado é que nos faz separação de Deus. Mas Deus tinha um propósito sobre tudo isso. E Ele foi na história escolhendo alguns homens, algumas famílias. Ele fez o mesmo. Nós sabemos pouco sobre a relação dele com Enoque, mas foi uma relação muito íntima com ele, a ponto de tomá-lo. Mas daí em diante, Noé, ele chamou Noé, entregou alguma coisa para Noé fazer, deu todas as condições para ele, e depois botou Noé dentro da arca e entrou com ele para dentro da arca. Noé não ficou sozinho, ficou numa íntima comunhão com Deus lá dentro da arca durante todo aquele período. Depois continuou com Abraão. A história de Abraão é uma história muito linda. O pai da fé. Esse Abraão foi tremendo a intimidade com ele, a ponto do anjo do Senhor vir ter um relacionamento muito íntimo com ele, comer com ele, andar com ele, dizer o que ia fazer em Sodoma e Gomorra. Essa é a comunhão que Deus sempre propôs no seu coração de ter com o homem. Depois, adiante, comunhão que ele teve com Moisés, talvez uma comunhão mais íntima ainda, porque Moisés fazia a sua tenda fora do arraial, e Deus vinha para estar com Moisés, instruiu, passou mandamentos para aquele povo através de Moisés, uma comunhão tão grande com esse homem. Mas quando chegou na segunda geração, não foi adiante essa comunhão. Agora, ele vai confiar no seu filho. Seu filho se propõe de vir para restaurar esse propósito definitivamente. Então Deus não desistiu do seu propósito e acertou com o Senhor de mandar o seu filho. E ele veio, e nós sabemos essa grande obra que Cristo fez, restabelecendo toda a ordem em todo o universo. Hoje exaltamos Ele aqui com muita liberdade, mas custou bastante para o nosso Senhor. Mas Ele foi até o fim para que nós pudéssemos ter renovada essa comunhão. E Ele estabeleceu em Cristo, então, a igreja. Agora sim, cabeça e corpo de Cristo, funcionando perfeitamente nesta comunhão. Coisas íntimas, coisas comuns entre o Senhor e o seu corpo, entre o Senhor e sua igreja. E se o que João Nelson ontem falou, profetizando, vai acontecer, por certo, essa é a glória do Senhor. Ele nos reuniu no seu corpo para essa comunhão, intimidade com Ele. Queria que os irmãos abrissem a palavra, a carta de João, no Evangelho de João,
capítulo 17. Depois de Jesus ter prometido que iria rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo, ele ora ao Senhor, dizendo tudo aquilo que tinha feito para restabelecer a comunhão do homem com o Senhor, e já apresentou nessa oração aqueles 12 homens que andaram com ele, um que se extraviou para se cumprir as Escrituras, diz o texto. Mas essa oração do Senhor é uma oração que restabelece aqui a comunhão. Trouxe de novo a comunhão do homem com Deus. Versículo 6 diz assim: ele manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Ora, esses homens estavam recebendo esta palavra, e o Senhor diz que tinha manifestado o nome do Senhor para eles. E diz o texto que eles têm guardado a tua palavra. Os primeiros sinais de que o homem agora poderia ter a comunhão com o Pai. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O Senhor Jesus está orando ao Pai, dizendo da obra que tinha vindo fazer e que estava concluindo essa obra porque ele estava se dirigindo ao Calvário. E ele diz que tinha transmitido as palavras que o Senhor mandou para esses homens, e eles então verdadeiramente conheceram que saí de ti, disse o Senhor. E é por eles que rogo. Agora o Senhor Jesus vai rogar por eles e mais adiante por nós, para nos incluir no mesmo corpo, para essa comunhão, coisas comuns entre nós. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ou seja, o Senhor restabeleceu essa comunhão do homem com Deus, está dizendo que aqueles homens agora que ele tinha dado para ele diz que esses são teus. Estava provocando essa comunhão, estava restabelecendo essa comunhão pelo Filho. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vai aumentando esse prazer de Jesus falar com o Pai e nos trazer para a inclusão desta comunhão, do homem com Deus de novo. Agora ele amplia um pouco mais, dizendo que eles fossem um, como ele e o Pai eram um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti,
e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele restabeleceu por palavra de Deus toda essa comunhão que havia sido perdida por causa do pecado. Ele diz que tinha dado a sua palavra. Tenho dado a tua palavra. Não era uma palavra só do Senhor Jesus, mas era uma palavra de Deus para aqueles discípulos. E fazia com que eles agora fossem juntados. Ele queria que fossem um, como ele e o Pai, estabelecendo-os num corpo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, Jesus está tendo uma visão que agora, estes que estavam seguindo ele, que estavam recebendo a palavra, que estavam tendo comunhão com o Pai, agora eles são enviados para fazer o mesmo que Jesus fez. Não era uma coisa só de Jesus, Ele está nos incluindo. E Deus tem mostrado essa comunhão. Deus, quando criou Adão, não queria ficar sozinho. Quando Jesus escolheu aqueles 12 para andarem com Ele, Ele não queria andar sozinho. Nós cantamos sobre os trabalhadores. O Senhor diz agora para os discípulos: roguem ao Pai que envie trabalhadores. Está confiando um pouco mais naqueles discípulos. Todos eles iriam trair Ele daqui a uns dias, mas Ele estava confiando aqueles discípulos que eles rogassem ao Pai, que o Pai ia enviar, e enviou eles mesmos para essa comunhão, para esse compartilhar da palavra de Deus. Porque Jesus, tudo que o Pai mandava Ele fazer, Ele fazia. Tudo que Ele via o Pai fazer, Ele fazia. Essa é a comunhão íntima, perfeita. E Ele agora está nos incluindo nisso. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Agora Ele está nos incluindo nós nesse corpo. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Todos os que creem estão habilitados para essa comunhão de novo. Como alguém falou aqui, o véu se rasgou. Tudo foi perfeito nessa obra de Cristo, para nos incluir de novo na comunhão. Então ele diz no versículo 20, rogo não somente por esses, mas por aqueles que vierem, a fim de que todos sejam um. Amém, amados? Todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas que palavra, que amor de Deus para com o homem. Como o Senhor quer ter comunhão. Por que Ele quer ter comunhão com nós, pecadores? Sejam um. Assim, da mesma forma que Ele tem esse relacionamento, que Ele é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um também.
Que inclusão tremenda nessa oração de Jesus, para que todos pudéssemos ter esse relacionamento, essa comunhão perfeita com o Pai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste também como amaste a mim. Eu um dia estava pensando, bem, o Senhor amar a Jesus, qual era a dificuldade se ele era obediente, se ele fazia tudo o que o Senhor mandava e tudo que ele fazia, Jesus fazia. Mas aqui, Jesus orando, ele disse, e os amaste como também amaste a mim. Ou seja, um amor por nós, como ele ama o Filho. Que inclusão nessa comunhão! Como Deus pôde fazer tudo isso? E ele continua orando, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Quero que eles estejam comigo. Quero ter essa comunhão que eu tenho contigo, eu quero que eles tenham conosco também. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui não diz amém, mas nós podíamos dizer isto. Amém. Que grande obra o Senhor Jesus fez. Eu sei que subindo a cruz, ele fez uma obra tremenda. Nós nem podemos entender isso. E por mais palavra que eu escutei hoje de manhã e por tantas que a gente lê, a gente não pode entender isso. Mas nós podemos compreender que ele fez um novo homem para ter comunhão com o Pai, na sua carne. Amém, amados irmãos? E nós estamos incluídos. Você se sente amado por Deus? Tu consegue compreender o amor que Ele tinha por Jesus e por ti também? Para restabelecer esta comunhão. Amém. Amém, amados? Amém. Grande obra o Senhor Jesus fez. E nós estamos apenas recordando algumas coisas que fez. Capítulo 14 de João, a carta de João, o Evangelho de João, um pouquinho para trás do que lemos. Agora o Senhor passa por toda a experiência de morte e de ressurreição. E ele, antes disso, ele diz algumas coisas que ia rogar ao Pai. Era tal a comunhão que o Senhor tinha com o Pai, que ele ia rogar ao Pai agora, que para que continuasse essa obra de restauração do homem, e esse início da igreja, como João Nelson nos falou,
precisava do Espírito Santo. Eles não queriam mais correr um risco de deixar o homem sozinho aqui, mesmo sabendo com tanta revelação de tudo que o Senhor Jesus tinha feito. Mas eles agora estavam certos de que o Espírito Santo precisava estar presente para concluir essa obra e levar essa noiva ao encontro com Jesus. Aleluia. Quero salientar alguns versículos do capítulo 14. Deus tinha prometido, e Joel escreveu isso, que nos últimos dias, como o Moacir estava nos salientando, que estamos vivendo nesses últimos dias, Ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus já tinha prometido e Joel tinha escrito. Quando Jesus estava entre nós, com os homens, Ele também falou a respeito dessa promessa de Deus, de derramar o seu Espírito. E Ele diz em Lucas 24, que eles receberiam isso do Pai, essa promessa do Pai. E aqui no capítulo 14 de João, no versículo 16, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Senhor ia rogar ao Pai que mandasse outro Consolador. Esse outro, essa palavra, nós temos uma certeza de que o texto no original está dizendo que não é um outro diferente, não é um outro Consolador diferente de Jesus, mas é um igual a Ele. E a gente vai ver que Jesus vai falar sobre isso mais adiante, dizendo que tudo aquilo que o Espírito Santo iria ouvir de Jesus, Ele ia fazer. Então, o Espírito Santo não veio para inventar uma nova ordem. Ele veio como Consolador, o Espírito da verdade, para dizer o mesmo e fazer o mesmo que Jesus fez. Eles estavam com cuidado com o homem, que essa obra de Cristo não se perdesse e o homem continuasse a ter comunhão com o Pai. Então ele diz que ia rogar ao Pai e viria outro Consolador para que estivesse sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, ele não veio para o mundo. Ele veio para a igreja. Ele veio para nós. Para cada um daqueles que creem na obra de Cristo e os recebem como o Senhor das suas vidas. Porque o mundo não consegue ver o Espírito Santo. Diz o texto aqui: não o vê, nem o conhece. Jesus disse um dia para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino. Nicodemos não podia ver se não nascesse do alto, se não nascesse de Deus. Nicodemos não podia, com toda a sua sabedoria, ele não podia entrar no reino de Deus. Não podia fazer parte desta comunhão com Deus, mesmo sabendo todas as coisas. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos ver, nem podemos conhecer essa obra de Cristo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo
e fomos convencidos, a primeira coisa que aconteceu é que Ele nos levou ao arrependimento, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, então, nos levou ao arrependimento, então nós podemos crer e receber a Cristo. Começamos a ver o Espírito Santo, começamos a conhecer o Espírito Santo. Ele começou a dizer tudo que Jesus já tinha dito. Ele é o Espírito da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E o Espírito Santo está dizendo a mesma coisa. E aqui, esse final desse versículo 17 diz: vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não estava ainda porque a obra de Cristo ainda não tinha sido completa e Ele não tinha ido para rogar a vinda do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo, como João Nelson disse, no dia de Pentecostes, veio, então Ele está em nós. Amém? Aleluia. Essa revelação de que nós conhecemos a Cristo e toda a obra, e cantamos sobre esse Cordeiro, seu sangue, que nos redimiu do pecado, nos transformou nossa vida. Sem o Espírito Santo nada, não saberíamos de nada disso. Passaram-se muitos anos até que nós conhecêssemos, mas quando o Espírito Santo se manifestou e nos levou ao arrependimento, nós o conhecemos e vimos. Nossos olhos foram abertos e agora temos comunhão plena com o Senhor por meio do seu Espírito. Versículo 26 desse mesmo capítulo diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo o que Jesus falou, muitas coisas que Jesus falou não estão aqui escrito, porque não haveria lugar para tudo, mas o Espírito Santo presente, ele traz tudo o que Jesus ensinou. Isso é o que diz. Ele nos lembra de todas as coisas, ele nos ensina todas as coisas e ele está presente em nós. Para quê? Para nós termos comunhão com o Pai e agora também com o Filho, que está junto do Pai. Amém? Aleluia. Capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Senhor Jesus está dizendo que o Espírito da verdade, que Ele iria enviar da parte do Pai, Ele iria dar testemunho de Jesus, e Ele inclui os discípulos. É só como Jesus estava pensando não somente nele e na obra que fez ou que ainda iria fazer, mas Ele está colocando todos nós, e Ele disse: vós também testemunhareis. Está nos chamando para essa comunhão, para que pela presença desse Consolador na nossa vida, para estar sempre conosco, pudéssemos nós testemunhar, assim como o Espírito Santo testemunha da vida de Jesus. Capítulo 16, antes de chegar no 17 que lemos, versículo 13, começa no versículo 7, ele falando: eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outros.
Porque ele não poderia vir para nós outro Consolador? Porque ele precisava interceder, ele precisava rogar ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Então ele precisava ir, porque se ele não fosse, o Espírito não viria. Mas o Espírito veio. Aleluia. Ele virá a vós outros. Se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não veio ao mundo. Como ele vai convencer ao mundo se o mundo não o vê nem o conhece? Ele precisa habitar em nós. Amém? Daí o mundo, os homens começam a conhecer o Espírito, porque vão ver e conhecer a Ele, por nosso intermédio. Se o Espírito não consegue se manifestar para o mundo, porque o mundo não vai entender essa manifestação, então ele precisa estar em nós, vivendo em nós e se manifestando através de nós para que o mundo creia. O Senhor fez tudo isso perfeito. E Ele está precisando que nós dizemos sim para sermos cooperadores da verdade. Amém? Ainda diz, Jesus ainda diz aqui nesses últimos versículos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele guia os filhos de Deus. Ele vai nos guiando para a verdade. Quando nós pecamos, Ele não sai de dentro de nós por causa do nosso pecado. Ele fica presente para nos convencer do pecado e nos perdoar o pecado por causa da obra de Cristo. Ele vive em nós e Ele nos guia a toda a verdade. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo vai dizer isso mais adiante. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. O Espírito Santo conhece a mente do Senhor, sabe tudo o que o Senhor vai fazer ainda, e Ele vai se manifestar e vai nos dizer para que sejamos companheiros e compartilhar essa vida que Ele quer que compartilhemos juntos. Essa comunhão que o homem precisa ter com o Espírito de Deus para completar essa obra de Cristo, até que Ele venha. E ainda diz, e Ele me glorificará. Ele anunciará essa glória. Tudo que João ontem falou, por essa unção de Deus que estava sobre todos nós, e como se manifestou através da palavra, a glória do Senhor. Nós vivemos para isso, para manifestar a glória do Senhor. Mas não podemos fazer isso por nós mesmos. O Espírito veio para glorificar a Cristo, e nós com Ele. Sempre tem a ação do Espírito de Deus antes, e nos chama a sermos cooperadores com Ele, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Tudo eles fazem para essa comunhão, e tudo vai ainda ser feito para que a igreja seja uma só e viva essa comunhão
não mais membros independentes com a presença do Espírito Santo neles, mas agora como um só homem que se levanta, onde o Espírito Santo é capaz de ordenar todas as coisas dos seus membros para glorificar ao Senhor. Aleluia. Há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Senhor tem feito toda essa obra, tem rogado ao Pai para nos enviar o seu Espírito. Ele tem pensado em tudo isso. E agora então Ele vai fazer essa grande obra através de nós. Eu penso que vocês de vez em quando leem algumas coisas que não estão bem certas. Muitas vezes os homens são exaltados, e nós temos palavra hoje aqui, que nós precisamos é nos humilhar, para que Ele, o Senhor, seja também exaltado. Porque Ele vive em nós, se nós nos humilhamos, Ele se exalta. Aparece o Espírito Santo. Mas volta e meia nós achamos que os homens têm feito grandes coisas. E muitas vezes queremos tirar a glória que é devida ao Senhor. Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo nos ajuda aqui para compreendermos essa obra do Espírito. Nós estamos embaixo da doutrina dos apóstolos e perseveramos na doutrina dos apóstolos, como nos foi de novo ensinado ontem. E Paulo, então, ele nos diz a respeito disso no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 5. Eu vou ler do 4 em diante. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo está lembrando desse ministério que Moisés teve lá no deserto. Esse homem andou muito próximo com Deus, Deus tinha comunhão com ele. Se lêssemos algumas coisas sobre Moisés, iríamos ver coisas importantes, palavra que trouxe, revelação de Cristo. Mas aqui diz que ele colocava um véu. E depois Jesus, quando andava com os discípulos, tocou nesse assunto com eles, que todas as semanas eles ouviam essa palavra de Moisés, mas o véu
permanecia. Mas Moisés usou esse véu por causa da glória de Deus que se desvanecia na pessoa dele. Ele passava um dia com o Senhor, quando saía daquele lugar, o seu rosto brilhava, era tão cheio de glória, que ele passou a botar um véu para as pessoas não pensarem nesta glória que se desvanecia, como se Deus tivesse ido embora. Já pensou se não tivesse o véu, de repente aquela glória começava a sumir? Como aquele povo ia olhar para Moisés e dizer: se foi Deus, Deus foi embora, não vemos mais a sua glória. Ele botava esse véu para que o povo soubesse que Deus estava presente. A glória era tanta que Moisés procedia assim. E ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, o Espírito que estava sobre a vida de Moisés, agora não está mais sobre a nossa vida. Diz o texto aqui que ele é permanente em nós. A glória do Senhor não desvanece na igreja. A glória do Senhor, ela é sempre vista na igreja, por causa da presença permanente do Espírito Santo na igreja. Não sai nunca mais o Espírito Santo da igreja. É um só Espírito com o nosso Espírito, o Espírito da verdade, e agora ele é permanente em nós. A glória do Senhor é para ser vista sempre, sempre, não acaba mais. Não há nada mais que, como diz o texto aqui, desvanecente. Não, agora a glória dele é permanente, por causa dessa grande glória que tem o ministério do Espírito. Amém, amados? Que glória é essa do Espírito Santo? Que glória que ele manifesta? Se foi-lhe dito que ele vinha para manifestar a glória de Cristo. O Espírito Santo não está querendo ser glorioso. Ele está querendo é fazer aquilo para o qual ele veio, que era para glorificar a Cristo. Nunca toma a glória, a Trindade nunca toma a glória um para si mesmo. Sempre é para exaltar o outro. O ministério do Espírito é glorioso, porque ele é permanente em nós e ele é visto agora sempre, e por isso podemos glorificar a Cristo. Ele pode receber glória, nós levantamos nossas mãos, nós aplaudimos, nós pulamos, porque ele vive em nós, é permanente em nós e traz glória para aquele que nos ganhou, para aquele que comprou a nossa vida. Nós podemos glorificar a Cristo por meio do Espírito Santo. Às vezes se levantam ministérios que confundem a glória do Espírito Santo. Parece que é o homem que cura, parece que é o homem que salva, parece que é o homem que traz palavra de conhecimento, de sabedoria, de fé e outras coisas. Só tem um ministério que nós vemos aqui, que é importante e que é de grande glória, é o ministério do Espírito Santo. Não tem outro. Alguém ministra a palavra aqui, o Espírito Santo precisa nos levar a manifestar a glória de Cristo.
Não é nós, nada de nós. Cristo. Cristo é que vive em nós, Ele é que tem que aparecer. Quando você ganha alguém para Cristo, quem é que convenceu esse alguém? O Espírito Santo. Esse é o ministério dele. Jesus disse assim, vou te dizer o que é que tu tem que fazer. Tu tem que chegar lá e convencer o pecador do pecado. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai convencer o pecador do pecado. Mas porque Ele habita em nós, Ele traz essa palavra da verdade. E aquele que ouve a palavra da verdade é convencido pelo Espírito Santo e ele então tem a sua vida restaurada para Deus. Mas não é nós. Quando está acontecendo grandes coisas assim na igreja, como está acontecendo aqui nesses dias, é bom que nós nos humilhemos. Não tem maior glória do que essa, de nós nos humilharmos, termos a mesma atitude que Jesus teve, para que o ministério do Espírito continue sendo glorioso em si mesmo. O Senhor não precisa de muita coisa, Ele só quer que possamos, nessa comunhão com Ele, dar glória ao Senhor. Esse mesmo texto, no final do capítulo, diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não é nós que nos transformamos. O Espírito do Senhor, que veio habitar e é permanente em nós, Ele vai fazer esse trabalho de transformação. Nós vamos ser transformados de glória em glória na imagem. Aqui diz, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito está permanente em nós, amados. Amém? Aleluia. A pergunta é: temos nós sido cooperadores com Ele? Toda a história, Deus procurou cooperadores, desde Adão até Cristo. Ele está nos perguntando se somos cooperadores, se queremos cooperar com Ele. Tem muitos cristãos que têm o Espírito Santo e não sabem. Parece que não o vê e nem o conhece. Lembram daqueles homens de Éfeso? Nós nem sabemos, não sabiam nada do Espírito. E Paulo os ajudou. O Espírito Santo busca cooperadores. Paulo nos ajuda bastante sobre isso aí. Nessa mesma carta de Paulo, no capítulo 6, versículo 1, agora o Espírito Santo veio sobre nós, permanece em nós,
E aqui diz, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores. Paulo tinha essa revelação que ele era um cooperador com o Espírito Santo, para que essa graça de Deus se manifestasse. Ele quer se manifestar, o Espírito, mas ele precisa de cooperadores que estejam disponíveis para cooperar com ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aqui Paulo nos traz a revelação sobre os dons do Espírito Santo. Temos os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. E do versículo 7 ao 11 fala desses dons do Espírito Santo. E diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo, quando veio habitar em nós, esse Espírito que nos foi dado, o Espírito da verdade, ele veio habitar em nós com tudo que é dele. Esses dons do Espírito Santo vieram com essa pessoa para habitar permanentemente em nós. Todos esses dons do Espírito estão dentro de nós, fazem parte da nossa vida. Às vezes a gente ouve assim, mas eu ainda não falo em línguas, eu ainda não tenho palavra de sabedoria nem de conhecimento. Bem, parece que o Espírito Santo não está. Porque se o Espírito Santo está, todos os seus dons estão em nós. E eles podem se manifestar como lhe apraz. Ninguém vai forçar o Espírito Santo a manifestar dons de curar. Nós sabemos que ele quer curar, mas ele sabe. E ele sabe quando vai manifestar isso. Amém? Assim, amados? É? Os dons são deles ou são nossos? Alguns dizem assim, eu tenho o dom de curar. Que bom que nós nos humilhássemos diante disso, né? É dele, por meio dele e para ele. Não é de outro jeito. Às vezes nós ficamos aflitos para que um dom se manifeste. E ele está tranquilo. Dentro de nós. Mas quando ele
precisa dos seus cooperadores, ele se manifesta. Paulo, numa outra carta, ele diz que queria que orassem por ele, porque ele tinha que manifestar a palavra e tinha que fazer de acordo com o que o Senhor lhe dava. Não era segundo a sabedoria de Paulo. É o Espírito Santo que está presente em nós, em cada um de nós, diz aqui, individualmente. Como lhe apraz a cada um individualmente. Ninguém diz que não tem o Espírito Santo. Você pode dizer que não tem dons e está dizendo a verdade. Mas você não pode dizer que não tem o Espírito Santo. Se você creu em Cristo e Ele soprou sobre ti o seu Espírito, Ele está lá. Mas Ele procura cooperadores para essa manifestação. Versículo 7 aqui está no singular. Não são manifestações, é manifestação. É no singular, a pessoa do Espírito Santo, é concedido, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não são muitas manifestações, é a pessoa dele que se manifesta. Se manifesta com vários dons, mas é uma única pessoa que se manifesta. Amém, amados? É Ele que o Senhor confiou para nos levar a essa plena comunhão com o Pai, como Jesus orou, dizendo que fôssemos um. Na última carta de João, no capítulo 1, só pode ser, né? Desculpe. Versículo 8 dessa carta, ele diz assim, ele está falando sobre os irmãos, e ele diz assim, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E assim eu estou querendo começar o que vou falar no outro período. Aqui está falando de nós acolher os irmãos e sermos cooperadores da verdade. Nós queremos cooperar com o Espírito Santo, agora junto aos irmãos. Vivemos no mesmo corpo, somos um só corpo, muitos membros. Jesus orou que nós fôssemos um, para que o mundo creia. Agora é preciso que se manifeste na vida de todos os membros, de cada um dos membros, é preciso que se manifeste esse acolhimento, o amor de uns para com os outros, o serviço de uns para os outros. Aí nós vamos ver, nessa manifestação, nós vamos ver a glória de Deus. Quando nós cumprimos esses mandamentos, quando nós estamos interessados em edificar a igreja, então essa igreja vai ser totalmente adornada para a vinda do Senhor. Amém, amados? Ele procura então cooperadores da verdade. Quando nós acolhemos um irmão, nós estamos cooperando com o Espírito Santo. Quando nós amamos um irmão, nós estamos sendo cooperadores da verdade. O Espírito Santo
está provocando em cada um de nós e em todos nós e na Igreja do Senhor a restauração dessas mutualidades de uns para com os outros. Gelsa tocou um pouco nesse assunto e eu quero continuar com ela também, tocando um pouquinho sobre esse assunto das mutualidades, que quando praticadas pela igreja, o corpo de Cristo fica completamente adornado e o Senhor então pode apresentar a Cristo a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Amém? Vocês precisam descansar um pouco. E eu quero cooperar com o Espírito Santo nisso. Amém?